Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção, esse podcast para levar informações para vocês. E hoje nós vamos falar sobre arquitetura e regularização de imóveis. E hoje está aqui a Isa, né, novamente conosco aqui, fazendo a diferença. Mulheres na Construção, começou no primeiro, gostou, fez o segundo e agora no terceiro com a gente. E a Vera, né, que é especialista aí na parte de imóveis, né, uma convidada também a dedo, que vai fazer parte aqui do Bate-Papo da Construção. Com certeza. Por favor, apresente novamente, mas o pessoal já te conhece, Isa, depois de 3 tem que conhecer a Isa. Eu sou Isadora, arquiteta. Estou muito feliz de estar aqui hoje, adoro esse podcast. Muito obrigada, Claudinha. E eu estou muito feliz que a Vera vai participar, que ela trabalha comigo no escritório todo dia. Então, vai ser um papo gostoso. Se apresente, Vera, Sim, por favor. Eu sou a Vera Ferrante. Eu tenho um escritório de legalização de imóveis e já há 11 anos. E trabalho aí na parte de prefeitura, Receita Federal, cartório, bombeiro, enfim, tudo para regularizar o imóvel, deixar ele registrado no cartório, tudo certinho. Ótimo, que a gente quer isso, né? Tudo certinho. E é importante para nós, né, que o foco nosso aqui é o cliente, né? Sim. Então, nós queremos o cliente bem atendido em todos os aspectos, né? E a parte legal pega, né? Sim. Inclusive, tem cliente ainda que pergunta, Cláudio, você aprova o projeto na prefeitura? Sim, eu cuido da parte legal, né? Então, vamos falar um pouco, a Isa vai colocar agora pra gente, o passo a passo, né? Porque começa lá no escritório, né? A gente elaborou o contrato com o cliente, começou a atender o cliente, vamos explicar pro pessoal para facilitar a vida. Sim. Então, acho que fica fácil de explicar, assim, o jeito que funciona o nosso escritório, né? Isso. Porque a gente trabalha no escritório que tem várias salas, então é um coworking. E aí eu sou arquiteta, tem a sala do engenheiro, tem a sala da Vera, que ela faz a parte após o nosso trabalho, né? Após a aprovação e conclusão da obra. Então, como que funciona? O cliente chega lá, por exemplo, o meu cliente, eu faço o projeto, aí faço toda a parte de prefeitura. Então, aprovei o projeto na prefeitura. Aí eu falo, olha, tem a Vera, isso eu já dou orientação para o cliente, a hora que ele chega lá para fazer o projeto comigo, né? Certo. Depois da prefeitura, eu tenho alguém para te indicar que vai fazer a documentação posterior. E aí tem a Vera que faz a parte de registrar esse imóvel no cartório, né? Mas antes, Vera, tem um detalhe, por exemplo, a obra, né? Vai começar a executar a obra. Você recebeu o alvará de construção, né? Então você tem que registrar esse pessoal. Como que é? Tem que abrir a matrícula, né? O correto seria isto, tá? Então, já vai lá, a Isadora entrega o projeto aprovado. Então, vamos falar do correto, né? Isso. A gente vai e abre um CNO junto à Receita Federal e um SCPO junto ao Ministério do Trabalho. Porque esses dois documentos, inclusive, depois, suponhamos que a pessoa está construindo uma casa para vender, Minha Casa Verde e Amarela, Minha Vida, que agora está mudando o nome, a gente ainda não sabe direito. E a casa? A Caixa exige esses dois documentos. Então, registrando o funcionário ou não, precisa desses dois documentos. Esses documentos eu posso fazer ele antes, se for ter registro de funcionário, e como posso fazer isso depois, na hora lá na frente de registrar no cartório. Para que serve? Hoje em dia, essa é uma informação, assim, eu acho que tá valiosíssima. Por quê? De um ano e meio para cá, a Receita Federal, ela mudou completamente a plataforma de cálculo de INSS da obra. Porque todo imóvel tem que recolher o INSS da obra se quiser registrar no cartório averbal. É um documento obrigatório. Então, o que acontece? Dobrou o preço da Receita Federal. Simples assim.
É um aumento, assim, muito grande que teve. E não tem o que fazer, não tem pra quem reclamar, não tem. Você vai lá na Receita Federal, eles também falam, olha, não tem o que a gente fazer. Segue a tabela. Porque agora é tudo online. Então a gente entra direto na plataforma e os escritórios. Hoje é muito difícil para uma pessoa física fazer. Antigamente você ia lá na Receita, já saía com a CND. Hoje não é mais assim. Então hoje os escritórios são muito importantes nesse aspecto, inclusive na hora de fazer, de preencher. A pessoa às vezes acha que é só preencher um formulário e já sai a guia, e não é bem assim. A Receita hoje, qual que é a ideia? Por que eles aumentaram tanto o preço? Porque eles querem fazer com que a pessoa registre o funcionário. Se você registrar no período certo, quando começa a obra, tem a fórmula certa, uma fórmulazinha que eu não posso contar, que tem que me contratar, né? A gente consegue até 70% de desconto. Olha. Entende? Tá vendo? Hoje Cuidado, mesmo, né? hoje mesmo foi um rapaz lá, ele passou mal na minha frente, porque deu 61 mil reais o INSS da casa dele. E ele recebeu uma intimação da Receita. Pronto, Porque tem que assim, pagar, não tem conversa. detalhe importante, às vezes, porque quando aprova um projeto, a prefeitura já abre uma informação com a Receita de que aquele projeto foi aprovado. Com 5 anos de construção, se a Receita não reclamar e a pessoa não pagar, caduca. Que é muito A difícil, pessoa, né? Então, o que a Receita faz? Com 3 anos e meio, 4, manda a intimação para a pessoa. Não deixa que Aí a pessoa é obrigada, não tem conversa. Porque se a pessoa não regularizar, eles emitem até 225% de multa. É um problema isso. Aí a pessoa recebe aquela carta, fica desesperada. Aí a gente faz todo um trabalho na prefeitura, se o imóvel estiver correto, se tiver aumentado uma varanda, uma garagem, aí tem que fazer uma regularização, aí passa para o arquiteto fazer essa regularização, aí volta para a gente faz o recolhimento. Agora você imagina, se é um caso que a pessoa está começando a construir, tem todas as possibilidades de ter 70%. É muito dinheiro. Então, no final das contas, sai mais barato se você registrar. Sem dúvida, sem dúvida. E pode ser Isso pessoa é física, pessoa jurídica, só que assim, como é uma coisa nova, são poucos profissionais em Franca que sabem. E fazer corretamente dentro da lei. Porque assim, a gente ouve aí, né, muitas pessoas se propor, mas você vê que fazem registro que não é legal, aí é crime tributário. Tem que fazer exatamente dentro da lei para não ter problema com a Receita, porque ninguém quer ter problema com a Receita, muito menos a gente, né? E vale para qualquer tipo de construção. Qualquer tipo de construção. Residência, comércio, indústria. Por exemplo, as indústrias, a gente consegue mudar a classificação se for feito com estrutura metálica, pré-moldado. Então a gente consegue abaixar bastante. Só que isso tem que procurar a gente no início da obra. Porque normalmente eles me procuram no final. Quando já tem algum problema, eu já não posso fazer né? mais nada, entende? Mas quem consegue... Por isso que é muito bom essa informação. A informação, ela custa muito, muito dinheiro. Porque a pessoa pode... Economizar. Gente, no final de uma obra dessa de 60 mil que deu o INSS dele, se ele tem um desconto aí de 25 mil, sei lá... Gente, dá pra ele fazer os acabamentos, sei lá. É muito dinheiro, né? Então, os móveis, né? Então, isso é muito importante, essa informação, para a pessoa ter essa consciência, né? Fera, um detalhe, né, que você falou desde o começo. Na planta, por exemplo, a discriminação das áreas. O que é garagem, o que é casa... O que interfere? Hoje, nada. Nada. Até antes, que agora é o Cero, que é essa plataforma. Quando ainda era o Aro, que era uma outra, aí tinha desconto pra garagem, varanda, coberta, sabe aquelas varandas de... Quando é só a cobertura. Aí tinha 50% de desconto. Hoje mudou tudo. A forma do cálculo mudou. Então, assim, nem tem lugares para eu colocar. O que é área construída é área construída. É que piscina, normalmente, no projeto, nem sai a área. Independe, porque o cartório registra sem esse... A gente a piscina não precisa dessa informação porque é área descoberta, né? É área descoberta. Mesmo que ela tenha uma construção... Teoricamente seria uma área construída, mas como ela é descoberta, ela entra na área descoberta, então não interfere no valor. Hoje nada está interferindo no valor. O que interfere no valor? O registro de funcionário e nota fiscal de concreto usinado. Isso interfere no valor. Então a pessoa às vezes faz a obra e nem lembra de pedir nota fiscal. Tem que pedir nota fiscal. E essas notas fiscais têm que sair no nome da pessoa, com o CPF e o endereço da obra. Isso é muito importante. Porque se faltar um dado, a Receita não aceita. Explicar para o pessoal do concreto usinado
é por causa da mão de obra, né? Da mão de obra, porque a mão de exatamente. obra foi recolhida Por lá eles, né? Por na- eles. Então, aí a gente já consegue esse desconto. Mas e a ferragem armada? Que também foi... Não, a ferragem armada, não. O que a Receita dá desconto hoje seria os pré-moldados Tá, e as estruturas metálicas e concreto usinado, só isso. tá. Não tem nada mesmo. Outra coisa no início da obra, quando tem demolição. Eu tenho um terreno, tenho uma casinha antiga lá, eu vou demolir essa casinha. O que vai acontecer com ela em termos de impostos? Vai ter que pagar. É, Tudo sei. a gente tem que pagar. Mas é pouquinho, tem uma boa notícia. Então, por exemplo, nós temos lá na matrícula, inclusive, até já tem aquela casinha de 1800... Não, 1800 não, né? 1900 e alguma coisa e tal. Então, o que a gente tem que fazer? Na hora que ela vai fazer o projeto, ela já coloca essa demolição no projeto. Geralmente é assim que faz. Ou então, se a pessoa só quer demolir, suponhamos que a pessoa Só Eu deixar quero ali. deixar o terreno pra mim vago. vai lá e solicita pro arquiteto O pra ela projeto de pedir, demolição. aí eles vão fazer um croquis e enviar à prefeitura solicitando um alvará de demolição. Isso. Aí com esse alvará eu solicito uma certidão de demolição. Uhum. Pego essa certidão, é mais ou menos 10% que a Receita cobra. Porque eu vou pegar essa certidão, vou fazer um processo como se fosse um processo de construção. Só que aí eu ponho a demolição. Então eu ponho lá, área existente, 50 metros quadrados. Área demolida, 150 metros quadrados. Zerou. Aí vem mais ou menos, olha, dependendo da área, a pessoa paga 100, 200, 300 reais de Receita Federal. Não é nada assim. Aí eu vou no cartório, faço isso se já tiver averbado no cartório. Faço um requerimento solicitando a averbação daquela demolição. Junto tudo isso, faço um processo, mando pro cartório. O terreno fica livre de novo. Eu tô falando isso porque aparece clientes no escritório, né? E já querem fazer demolição por conta, né? Assim, gente, né? Inclusive- Esquece que precisa de um alvará. Não, inclusive, que se precisa uma dessa responsabilidade documentação. técnica. Sim, se fizer a demolição e o fiscal da prefeitura chegar lá, embarga na hora se não tiver o alvará. Ainda paga multa. Uhum. Então, não tem como. Hoje em dia, assim, a gente pensa assim, tudo eles querem receber, pagar. Só que assim, não é ruim, não é a questão não é o pagar, é a segurança. Entendeu? Então não adianta a pessoa querer fazer por conta, achar, vou fazer uma demolição, um puxadinho ali. Sem profissional. Não adianta. Sabe, porque lá na frente pega. E hoje em dia tá tudo muito globalizado. Tá tudo muito integrado, né? Então é cartório com prefeitura, a Receita Federal principalmente. Então é bobagem. É uma economia que às vezes a pessoa quer fazer que é desnecessária, não consegue. Não Não vale a compensa. pena, não compensa. Né? É complicado. Então a gente isso aí. vê, né? O caminho correto, né? Sai mais barato. Tá, Né? E o Você ganha. tempo que a gente ganha com isso. Quando faz tudo certinho, é uma glória, né? Porque quando chega pra mim tudo errado. Vamos Aí é falar triste. agora do errado. Né, não Isa? são só a flores, pessoa né? não contratou arquiteto, não contratou engenheiro, né? Resolveu lá fazer por conta. Né, Isa? Sim. Eu acho esse um caminho, assim, até triste, né? Triste. Porque a pessoa vai ter que encontrar alguém que assuma essa responsabilidade com a obra pronta. O que, na minha opinião, assim, teria que ser mais caro do que um Porque é projeto um do zero. problema. Porque você está se Como responsabilizando que por uma ela, coisa que como você não profissional, fez. vai assumir, você, né? Vai assumir a responsabilidade de uma obra que você nem sabe tem como que jeito. foi feito. Né? Eu tô com um problema agora, essa semana no escritório, assim. Só que é mais dramático a história. A pessoa fez o predinho, beleza, construiu tal. Agora o engenheiro morreu. Morreu. E tem que trocar o responsável técnico. Sim. Aí eu falei pra ela, então, agora nós vamos ter que encontrar um engenheiro que vai se responsabilizar em assumir essa responsabilidade técnica, que vai ter que assumir a responsabilidade do todo, uma coisa que ele nem sabe como que foi feito. Então, é complicado isso, complicado. né? Mas, assim, no geral, os passos são: tem um imóvel que não tem projeto aprovado. Então, a gente precisa de um responsável técnico para, de qualquer forma, desenhar aquele projeto para ele estar protocolado, né, na prefeitura como um imóvel existente.
E daí eu passo pra Aí, Vera é uma fazer a sequência, parte assim. do cartório. Aí um Que detalhe, vai registrar mesmo aquele que imóvel. seja 5 metros quadrados, eu aumentei 5 metros, 2 metros quadrados, tem que regularizar. Não tem como não Isso é regularizar. importante saber. Porque Qualquer área coberta. Exatamente. Ah, mas é de vidro. Cobriu. Não, mas é coberta. É coberta. Cobriu. Não tem o que fazer, porque se o fiscal chega lá e vê que não tá exatamente como tá no projeto lá da prefeitura, é na hora, ele já... Aquele ele já... hallzinho de entrada, você cobriu, é área. né? Área de Então, serviço, eu só cobri o tanque. Não pode. E a fiscalização é importante mesmo, né? Porque, assim, é o que vai assegurar a gente de que o projeto tá... Pra gente não ter uma Feito cidade igual. desanornada também, né? Porque, Porque isso a faz legislação muito ela tem um parte. sentido, Sim, né? De nós temos desempenho. uma Tem a legislação. norma de desempenho, né? Inclusive a gente interfere muito nessa legislação, porque a gente não aceita qualquer coisa. Toda vez a prefeitura a gente... Porque a gente quer o melhor, lógico, Sim. pra nós e pra cidade. Mas é preciso que as coisas aconteçam dentro de uma lei, dentro de uma ordem. Senão a nossa cidade, que é tão linda, vai ficando feia, né? Vai ficando desordenada. Não, começa pela calçada, né? Tem pessoas que acham que pode ocupar a calçada. Sim. Pode avançar na calçada. Sim. Isso é uma construção mesmo. Não, né? né? Às vezes tem. E Gente, que aqueles o que eu acho portão? mais engraçado é o portão que faz assim. Que vai pra fora, assim. Nossa, aquele eu acho engraçado demais. Isso aí, mas você sabe que eu... Eu comprei, não, você comprou o terreno. Respeita, é o terreno. E tem gente que às vezes acha, por exemplo, mas avançou, fez uma sacada que avança. Nossa. Como se aquilo não fosse interferir, mas Sim. você tá pegando a Se calçada você- inteira se você de qualquer tem- forma, seja no segundo pavimento, no terceiro. Você tá usando uma Você tá área usando uma área pública. pública. Se você tem uma sacada de mais de 80, né? É 80, É 90. Né? 90, já é uma área construída. É uma área construída. Né? É. Então, agora, uma outra coisa muito importante pra gente falar para as pessoas, que nós temos em vigor, era até 31 de dezembro, foi prorrogada a lei da ortogonerosa. Então, a pessoa às vezes tem uma casa antiga, que ela tem um recuo menor da legislação, ela tem uma área de iluminação menor, uma taxa de ocupação menor. Hoje, a prefeitura dá essa opção, através da ortogonerosa, da pessoa regularizar aquele imóvel, né? Então, se até 140 metros quadrados, uma taxa mínima, sabe? Uma coisa que era caríssimo até as administrações anteriores, eu acho E que é se passar da taxa de ocupação também. Sim, Sim. sim. Então, isso é muito importante. É hora das pessoas realmente regularizar as casas. Essa é a oportunidade É a perfeita. oportunidade. Porque depois que essa lei ela sai de vigor, acabou, não tem conversa. O Alexandre pôs por 1 ano e agora ele prorrogou. Estendeu. A gente não sabe até quando. Mas é importantíssimo saber. Procura um profissional. Vamos fazer a regularização agora, porque é a hora. Depois que isso passar, Vai ficar muito caro. na outra administração, sabe quanto que era o metro da ortogonerosa? R$ 908 ou R$ 906. Hoje é R$ 70. O metro, tem o jeito lá, o né? cálculo. Mas olha a diferença. E Então, tem uma hoje, isenção também. sim, até 140 metros é isento. Então, é a oportunidade das pessoas regularizar os seus imóveis. Mas tem que procurar um profissional. Não adianta querer fazer as coisas assim, sem... Não preciso, vamos fazer um desenhinho. E não é assim. Procura um profissional, entra com a ortogonerosa e regulariza a casa. E depois procura por mim. Eu queria fazer uma pergunta que um monte de clientes me faz, só que como a gente está no mesmo escritório, eu acabo falando, vai falar com a Vera. E você acaba não ouvindo a resposta. Mas sempre me falam assim, mas Isa, eu preciso pedir o Habite agora? E se eu não pedir? E se eu fizer essa documentação do cartório só depois? Deixar caducar. não Aí eu arriscar. falo, olha, vai falar com a Vera que ela vai saber te informar melhor. Mas o que realmente acontece se não fizer? Se não pedir. Primeiro, a BITS não caduca. Igual a Receita Federal. Esquece. Passou 5 anos? Não. Pode passar 30, eles cobram. Não tem conversa. Assim, falar que caduca, não caduca. O que acontece? Hoje, nós temos uma fiscalização muito atuante e competente. Sabe? A gente estava numa equipe muito legal na prefeitura. E os fiscais estão na rua. Então, eles olham lá, vê que tem uma casa, não sei, eu acho que eles têm eles devem ter um sistema de checagem.
Esse é como área azul agora. Mais ou menos isso. Ele viu que Deixou o você. carro, ele viu que você não tem. Basicamente isso. Ele viu que você não tem habits, ele vai te dar uma intimação. Entendeu? Ele vai te intimar. E se ele te intimar, aí você é obrigado, não tem conversa. Porque senão, não, tem conversa, paga a multa. Uhum. Entendeu? Aí você não. Não, mas não basta pagar a multa, você continua Não, então eu ia falar. devendo. Você né? pagou a multa, você não resolveu, passa a te dar a multa dobrada. E depois triplicada. E não tem, isso tá na lei. Uhum. Entende? Então não tem assim, falar, eu vou esperar. Aí, detalhe, né? Quanto mais tempo isso demorar, aí a pessoa. Hoje a gente tem a ortogonerosa. Suponhamos que a gente não tem a ortogonerosa. Aí a pessoa fez uma mudança na casa dela. Mudou, sei lá. Ah, aqui era um banheiro, eu resolvi fazer uma despensa, eu mudei, não sei o que, aumentei. Tá fora dos padrões de aprovação. Então, para pedir o habite, o fiscal vai lá e vai olhar a casa dela. Ah, não tá de acordo com o projeto, tem que aprovar. Aí não tem ortoga, não aprova. E aí? A pessoa... É um problema isso. Aí vai fazer Aí é demolição. multa. Aí eu já escutei isso. Demole. Entende? Então, não vale a pena não regularizar. Não vale a pena. Quem tem um imóvel... Porque eu penso assim também. Falando sério, né? Bem sério. O imóvel é um bem muito precioso que a gente tem. É o nosso lar, na maioria das vezes, né? Uhum. Então, a gente tem que ter isso... A gente demora tanto para conseguir, né? Às vezes 30 anos para pagar um financiamento, uma coisa. Demora para conquistar aquele bem. Uhum. Gente, é o nosso bem mais precioso. Ô, Vera, Não é o mais, mas é bem precioso. Vera, e aquele cliente É bem precioso. que economizou e está comprando o imóvel pronto, né? O que você orienta para ele tomar cuidado? Ó, eu vou comprar essa casa, o corretor me indicou essa casa, tá tudo certo, né? Até para nós mesmo, arquitetos, né? Dar essa orientação para os nossos clientes. Porque muitas vezes o cliente me procura para ir, né? Olhar a casa, como que tá, né? Essa parte técnica, né? E a parte burocrática, legal, né? O que a gente deve falar para o cliente? Então, é assim, olha, quando a pessoa vai se interessar por uma casa, que o corretor foi lá, mostrou, ela adorou. Primeira coisa, matrícula atualizada. Não tem conversa. Então, mas custa pra quê caro. a matrícula? Porque a matrícula é a certidão de nascimento e casamento do imóvel. Porque tudo, na sua certidão de nascimento tem tudo. Você casou, já é casamento. E na matrícula tem tudo do imóvel. Desde quando ele é terreno, tudo que acontece no imóvel é Se averbado. vendeu, Se vendeu, se hipotecou, se aumentou, se demoliu. Tem tudo ali. Tem tudo. É um registro completo, É um né? registro... deixa eu só dar uma adentro aqui, que às vezes as pessoas, que eu acho que é bem interessante falar isso, qual que é a diferença entre matrícula e escritura? Porque muita gente confunde, acha que você fala, você tem a matrícula, a pessoa não sabe que existe uma grande diferença. A escritura é o ato de comprar e vender. Então você vai no cartório de notas, eu quero te comprar um terreno, uma casa, seja lá o que for, a gente vai no cartório de notas e fazemos uma escritura, lavramos uma escritura em cartório e registra-se no cartório de imóvel. Então, a gente faz a escritura no cartório de notas e registra no cartório de imóveis. Aí, lá no cartório de imóveis, já existe a matrícula daquele terreno, daquela casa. Ali vai ser averbado este ato. Então, a matrícula é o resultado, é a averbação, o registro do que foi falado na escritura. Então, tem uma diferença muito grande entre um e o outro, né? Então, vamos lá. Então, ali na matrícula, a pessoa vai saber se tem aquela casa averbada. Porque, às vezes, está só no terreno. Que acontece muito isso, E né? sabe porque tá a área ali, né? Tem que da tá. casa. Então, a matrícula começa assim, olha, é um terreno, papapá, característica do terreno. O primeiro proprietário, a transcrição lá de quando era fazenda, aquela coisa toda, né? E vem vindo. Pode ser desmembrado, não pode. Importantíssimo isso. Vai aqui, pessoal, para os profissionais, uma informação, assim, muito valiosa dos meus anos aí de profissão. Muitas vezes, nas matrículas, a pessoa não perde o tempo de ficar lendo. Naquelas letrinhas menorzinhas está escrito assim: este lote não pode receber edificação comercial, não pode Isso é receber importante. multifamiliar. Não, a pessoa não vê. São as restrições. Vezes acontece de eu registrar Somente um prédio? residência. Eu tô lá no cartório, o prédio pronto. Ela fala, não, nesse lote não pode aqui, ó. O arquiteto lá atrás não viu
isso. E aprovou, e a prefeitura aprovou. Não leu as letras Não miúdas leu da as matrícula. letrinhas. Aí a gente vai contar com a sorte. Tem que pedir na prefeitura Essa é uma boa. certidão de destinação de uso. Quando pode, ele me dá o cartório registro. Mas já teve casos, De gente, não poder. de não poder. Uhum. A pessoa construiu um predinho numa avenida. E lá era só comercial. Sabe o que aconteceu? O cara teve que alugar. Não Como tem ponto registro comercial. até hoje. Não, alugou como residência. Mas não pode registrar. Não pode registrar. Ele não pode tá. vender os apartamentos. Entendeu? Uhum. Então isso é muito sério, É. né? Bom, então vamos lá. Foi só uma... Aí o que acontece? Aí ele vai ver, não, a casa tá aqui, tá registrada, 148,31 metros quadrados, tá com a receita paga, ok. Então ali é a primeira coisa. E ver o IPTU, né? Se bate Sim, essa a vaga, primeira coisa é a matrícula. A segunda coisa é pegar certidões na prefeitura. Certidão de valor venal, certidão negativa de débito, de tributos. Pra saber que tem casa, gente, que tem 10 anos de IPTU que uma pessoa não paga. Então tem que ver, tem que ter esse cuidado pra saber que está ok, Uhum. certo? Então, está tudo ok, de repente, assim, até legal pedir certidões do vendedor. Certidões, porque às vezes, no certidão de distribuição de processo civil, porque tá com bloqueio pra ser feito. A pessoa compra, paga, às vezes à vista, e já está em andamento aquele processo de bloqueio. A pessoa perde a casa. Você imagina isso? Eu comprei, paguei, passei a escritura, mas se já tivesse um processo E de não tem onde bloqueio reclamar, né? Porque... judicialmente, né? Mas você sabe, né? É uma é. boa briga, né? Então, assim, pode ganhar? Até pode, não sei, depende. Só que você imagina o estresse que isso não pode causar. Então, assim, olha, Por causa de uma matrícula, né? uma matrícula é cara? É. Não é barato uma matrícula hoje. Quase R$70 uma matrícula atualizada. Né? Se bem que eu consigo tirar a matrícula atualizada, mas em conta, mas assim, ela não tem validade para registro. Que é pelo site, Que né? é pelo site, a gente consegue tirar, mas em conta, só para visualizar, porque é o caso, né, que a gente precisa para visualizar aquilo, É, pra porque- saber se tá ok. É pra fazer uma prévia ali, né? Uma prévia. Olha o tanto de desgosto que vai evitar, o tanto de problema. Mas é muito que vai- barato pra você ver que não pode construir um prédio residencial num lote comercial. É, né? olha, se quiser me procurar, eu resolvo tudo isso pra pessoa. Então, mas começa, né? Evitando todos esses Sim. problemas sem tirar o seu serviço. Sim, Mas, claro, você tem serviço fazendo certinho. Fazendo certo. E regularizando, que é uma dor aí. É, com menos dor de cabeça. sem né? dúvida nenhuma. Isa, eu gostaria que você fizesse seus comentários finais aqui no nosso bate-papo da construção, para ficar bem claro para as pessoas, né, esse caminho certo, né, e esse caminho da regularização, né, e a Aham. importância aí do arquiteto, né, do arquiteto, do engenheiro, de orientar sempre as pessoas, né, porque, como a Vera disse, né, é a sua casa, seu imóvel, você trabalhou, você vai colocar, né, Sim. o seu dinheiro, todas as suas reservas ali, e por causa de um detalhezinho, né, você perde. Então, assim, eu acho muito importante, né? A gente lá no escritório orienta o tempo todo essa parte de como fazer, né? Porque, na verdade, a hora que o cliente chega lá, a gente explica esse processo todo, né? Como funciona. Mas, assim, para ficar mais claro, a parte de fazer legalmente, né, dentro da norma desde o começo, seria a pessoa chegar, a gente faz o projeto de construção, pega o alvará, depois o habite, aí a Vera faz a parte do cartório, né, que registra esse imóvel no cartório, e depois a Receita Federal, né? É Não, isso. Durante a Receita- construção. A Receita primeiro, o Não, cartório isso depois. após a construção. Essa Então, parte do habite é a partir que ficou pronta a Isso. durante a construção, você tem que tirar aquelas certidões lá e colocar o pessoal, né, Isso. Registrar o que dá pessoal na aquela hora da obra. diferencinha. Aquela E dá essa diferença diferença na Receita. Na Receita Federal. E a parte de regularização seria já pegar o imóvel pronto, né? Aí
muito mais complicado, porque a gente precisa ver como está esse imóvel, como está a situação dele, se você vai se responsabilizar por ele, né? E aí a gente regulariza ele na prefeitura e depois faz esse processo. Ótimo. Vera, você tem mais alguma pérola aí no bolso para entregar? Várias, lá no meu escritório. Quero te agradecer muito a oportunidade. É porque eu não gosto muito de falar, né? É um problema. Tem que ficar cortando, porque eu falo muito. Outras oportunidades. Mas olha, o que você precisar, estou à disposição. A gente tem muita história para contar, tem muita informação importante para as pessoas, porque a gente está ali nisso há muitos anos, já passou por tudo, já viu de tudo, né? E, então é muito mais fácil. E a gente procura, né, nós enquanto profissionais, especialistas em cada área, né? Sim. E ficou muito claro aqui, né? Você é especialista nessa área, então você fica atenta a todas as mudanças. Imagina a gente consultar Receita Federal toda hora. Não tem como. Né? Não dá, cada um no seu quadrado. Porque são setores muito diferentes, né? Porque a prefeitura é municipal, o cartório já é uma instituição privada, né? Sim. Então, a pessoa precisa estar muito envolvida para ela saber de tudo que está acontecendo, tudo que está pedindo. A gente tem que atualizar o tempo todo. O tempo todo, por exemplo, a Receita mudou. Eu fiz vários cursos, já ainda estou fazendo, para aprender a lidar com aquilo. Então, a gente atualiza o tempo todo. Então, assim, o que chega muito no escritório que a gente vê, às vezes é a pessoa falar assim, Isa, eu fiz, aí eu indico a Vera, e a pessoa fala, mas eu não vou fazer agora, não. O que eu preciso para fazer? Eu vou no cartório. Aí no outro dia ela já chega e fala, quanto é? Desisto. Porque é isso, assim, então é muito bom que a pessoa, tanto o profissional, né, e quanto o cliente saiba esse processo para encaminhar para a pessoa certa para fazer, né? E olha, uma dica importantíssima, lá no nosso escritório tem o melhor café de Franca. Pode tomar que é de graça, viu? A gente dá de graça, não tem problema. Eu vou lá. A Isa até aprendeu a fazer. Eu tive que aprender. Mais um dom da Isa. Que bom. Pessoal, o bate-papo da construção é isso aí que vocês estão acompanhando, né? É unir especialista, trocar experiência para orientar vocês, né? Para construir da forma certa, legal, né? Para ter o seu imóvel perfeito, né? Então, nós estamos aqui. Acompanhem sempre o nosso podcast, que tem muita informação boa. E coloca lá o que você precisa saber, o que a gente precisa trazer aqui, né, para vocês. Sim. A Isa vai estar sempre aqui com a gente. Ela gostou da casa e vai fazer parte. A Vera também já fica com o convite. Muito obrigado a todos e aguardo vocês para o próximo podcast. Obrigado.